Mansueto Almeida foi o autor do plano apresentado pelo governo em 2019 para ajudar estados endividados a pagar suas contas e fazer o ajuste fiscal. O projeto que criava o Plano Mansueto acabou arquivado e, no lugar dele, foi aprovada uma proposta que tramitava em conjunto e que prevê socorro financeiro a todos os estados e municípios, principalmente para ajudar no combate ao coronavírus. O repasse direto é de 60 bilhões de reais, mas pode chegar a mais de 120 bi, com suspensão de pagamentos e renegociação de dívidas. Na audiência pública na comissão que acompanha as medidas de combate à Covid-19, Mansueto Almeida disse que o Brasil, assim como todos os países, foi pego de surpresa com a pandemia. Mas, junto com o Congresso, o governo tem conseguido reagir. Segundo ele, 2020 não é um ano para se preocupar com ajuste fiscal, mas com as pessoas. E é muito claro que, em primeiro lugar, não pode faltar recursos para a saúde. Qualquer que seja o município, o estado desse país, não pode faltar recurso para a saúde. Segundo ponto, as pessoas em situação vulnerável, elas precisam ser protegidas. E é isso que o governo, junto com o Congresso Nacional, fez com a criação do auxílio emergencial e do programa para tentar manter o emprego. Adicionalmente, nessa lista de coisas importantes, é claro, mecanismos para tentar financiar as empresas para que elas possam passar por esse período tão difícil. Ele alertou que o país terá muitos desafios pela frente, pois irá sair da crise bem mais endividado. No ano passado, o déficit do setor público, quando a gente pega todos os municípios do Brasil, todos os estados e o governo federal, o déficit do setor público, quanto o setor público do Brasil arrecadou e quanto ele gastou sem incluir a conta de juros, o déficit do setor público foi 61 bilhões de reais, 0,9% do PIB. Este ano, a nossa melhor expectativa é que esse rombo vai crescer para algo aí como mais ou menos 600 bilhões de reais. Isso mais ou menos algo como 8% do PIB. Eventualmente será ainda maior. Eventualmente essa conta pode chegar até 700 bilhões de reais e passar de 9% do PIB. Então é um déficit muito grande. Segundo Mansueto Almeida, isso significa que a dívida também vai crescer. E para retomar o crescimento depois da crise, será preciso melhorar as políticas públicas, investir em infraestrutura e continuar com as reformas, como a tributária. Alguns parlamentares perguntaram por quanto tempo o governo conseguirá manter os programas de apoio criados durante a pandemia. Tendo em vista que deverá prorrogar um pouco mais essa questão do corona, se o Tesouro está considerando estender um pouquinho mais esse auxílio emergencial, se for necessário, né? Como é que está isso? É possível nós termos pelo menos mais outras parcelas, além das 3 que foram estabelecidas, 2 ou 3 meses a mais de mais parcelas da ajuda emergencial, portanto, aumentando um pouco mais esse gasto. O Brasil se preparou para combater tudo isso por 3 meses. Se em 3 meses a gente tiver numa situação que é possível, ninguém sabe, mas se 15 segundos. se tiver numa situação de estender o lockdown, a gente vai ter que sentar com o Congresso e ver o que é possível fazer. Então, talvez o correto, se a gente tiver que renovar algum programa, seja focar em melhorias do Bolsa Família e ver como é que está a atividade econômica. Nós teremos que sentar com o Congresso até final de junho para ver o que fazer. Aumento de tributo está totalmente fora de cogitação. No meio de uma crise tão grave, ninguém pode aumentar tributo.